Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, a sequência de vídeos a seguir é uma demonstração prática de como você que está iniciando e pode ter essa dificuldade, pode estar fazendo um corte quadrado, central, seja numa numa chapa bipartida, seja de madeira ou de metal, ou numa chapa inteira. O princípio básico é o mesmo, tá? Aqui, como exemplo, foi empregado uma madeira, mas serve também para chapa de aço, tá? O conceito básico é o mesmo. Gostaria de mandar um abraço pro Léo do canal Arte Solda, Léo, Dona André e Yuri, a família Arte Solda, tá? Gostaria de mandar um abraço também pro Sr. Jairo, lá do grupo de apoiadores, o Sr. Tarcísio, o Sr. Carlos Fernando, a galera, tá? Gostaria de mandar um abraço para Marcenaria Criativa, NM Nelson Marcenaria, tá? E para todos os inscritos aqui do canal. Então, logo a seguir, vamos dar andamento à sequência de vídeos e um forte abraço a todos. Pessoal, bom dia. Passando aqui para deixar uma dica que às vezes pode, do mesmo jeito que é útil para mim, pode ser útil para outra pessoa. Situação que é o seguinte, estou fazendo um forramento aqui do meu forno micro-ondas e um grande companheiro aí me deu até uma dica muito bacana para facilitar a ventilação no micro-ondas, para evitar aquecimento, até também puxar mais energia do que o necessário. Só que é o seguinte, eu não tenho um maquinário para trabalhar com madeira. Confesso que eu nem gosto, mas eu vou ter que começar a investir nessa área também. Então, para efetuar esse corte aqui, ó, o forro vai ser dividido em duas tábuas que já foram cortadas de uma pré-lixamento nela. E eu preciso efetuar esse corte aqui. E eu tenho só esse disco aqui na minha Makita, né, na minha serra mármore. Não é o próprio, eu sei, mas assim, com jeitinho dá para trabalhar, é o que eu tenho. Então o que que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, vou fazer furações em série na borda aqui, fora a fora. Claro, vou retirar daqui. Isso aqui é só para fazer a marcação. Fiz a marcação de onde eu vou efetuar o corte no centro. Quando eu colocar o micro-ondas, conforme o tamanho do micro-ondas, não vai interferir em nada. Esse buraco no centro aqui é só para ventilação, de baixo para cima. Então vou efetuar furações em série, de borda em borda, né? Qual o objetivo? Facilitar na hora de eu efetuar o corte, porque o disco aqui é menorzinho, certo? Aí depois eu vou efetuar o corte. Conforme for, venho com formão, termino de arrematar e dou uma lixada, tá? É uma dica simples, mas espero que venha a ser útil aí. Já já eu volto depois fazendo o passo a passo, que nem nos outros vídeos, que o pessoal já tem o costume. Aqui, pessoal, já dei o início, né? Comecei a sequência de furação. Como é uma madeira, é mais fácil de aproximar, tá? Vou chegar até o final aqui. Lembrando, eu não tenho uma serra tico-tico aqui e nem tenho uma serra circular de madeira. Eu tenho até que providenciar algumas ferramentas para trabalhar com madeira também. Então, eu estou fazendo esse procedimento aqui para facilitar a minha vida, tá? Que eu tenho uma serra mármore e o disco é pequeno. Mas esse mesmo procedimento que eu faço aqui, de furação em série para enfraquecer o material onde você irá trabalhar, serve também para chaparia de aço também, tá? Tô aproveitando o momento para passar essa informação para vocês, tá? E esse mesmo procedimento que eu fiz aqui será feito também nessa outra aqui. Se eu tivesse uma serra tico-tico, eu faria um furo aqui, um outro furo aqui, viria com a serra tico-tico até o furo, depois viria, cortaria aqui e automaticamente quando eu terminasse de cortar aqui, como os furos já facilitaram a minha vida, essa parte iria descer, tá? Então agora eu vou dar andamento à sequência de furações aqui e logo depois eu venho mostrando. Como aqui é uma madeira e é uma pinus, provavelmente eu irei romper aqui com um formão, mas conforme for já está enfraquecido, vai dar para também cortar com a serra mármore que eu tenho com o disco próprio madeira. Ah, um pequeno detalhe bobo, tá? Que eu tenho que mencionar, já que o canal esse vídeo aqui é para dar um apoio para quem está iniciando. Você vai efetuar uma furação, seja numa chaparia de aço ou seja numa chaparia comum, que nem eu não posso levar na minha furadeira de bancada, eu tô furando na mão, tá? Mas mais prático para mim é madeira. Se eu pudesse levar na furadeira de bancada, também facilitava. Então, eu estou efetuando a furação, posicione numa posição confortável, do jeito que dá para você trabalhar com maior segurança com a furadeira. Aqui no caso em questão, eu apoiei a madeira que eu estou furando em cima de um toco, certo? Numa cadeira. E aqui eu trabalho mais fácil. Consigo ter uma visada de onde eu estou efetuando a furação e um maior controle, certo?
Então, nesse caso aqui, fica a dica. Serve também para quando você for furar a chaparia de aço também, que te possibilita fazer essa posição. A chaparia tá solta. Fica a dica. Lembrando, pessoal, eu fiz desse jeito aqui, que eu tô aproveitando que eu tô fazendo o serviço para passar uma informação aqui pro canal, tá? É uma madeira de pinos, uma madeira macia. Então, eu estou usando como exemplo como vocês poderiam fazer numa chaparia de aço, nesse exemplo aqui, tá? Para enfraquecer, que é mais difícil de você fazer esse tipo de trabalho. Mas nesse outro exemplo que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo duas partes, aqui ó, se eu tivesse uma serra tico-tico, nem precisava aqui não, tá? Faria um furo aqui no canto aqui, um outro furo no canto, aí eu vim com a serra tico-tico, que nem eu vou, aqui eu já vou fazer com a serra mármore que eu tenho, no caso em questão essa aqui, porque é o que eu tenho, eu não tenho uma serra circular de madeira, tá? Esse disco aqui tem que ter um certo cuidado para trabalhar com madeira. Então, com a ferramenta que eu tenho, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. E como essa parte aqui é a maior que tenho, aí eu vou fazer a mesma sequência de furação aqui para facilitar eu usar a minha serra mármore com disco de madeira, tá? Mas automaticamente, quando eu começar o corte, esquece esse corte aqui, tá? Esse aqui eu automaticamente, quando eu começar o corte, quando eu chegar aqui, essa parte aqui já vai estar solta. Quando eu chegar aqui, essa parte vai estar solta. Eu tenho que me preocupar só com essa parte aqui. Detalhe, pessoal, para furar, eu posicionei uma posição mais baixa da minha cintura, do jeito que eu tenho um controle de mão, certo? Mas para efetuar o corte, eu já posiciono uma posição mais confortável, numa altura próxima da minha cintura, do jeito que facilita eu ter um controle com a ferramenta e firmar com a outra mão, tá? Aqui já foi feito os cortes. Eu comecei o corte aqui, certo? Nesse exemplo que eu usei aqui como exemplo para a empregada aqui, do jeito que você pode empregar numa chaparia de aço, tá? Efetuei o corte aqui, efetuei o corte aqui, certo? Depois eu vim com o disco, com o controle já apoiado em cima do toco, fui penetrando aos poucos aqui, dei uma recuada para ele pegar esse canto de cá, depois eu avancei para frente com maior cuidado e atenção. Tá. Essa parte aqui já está removida. Agora só falta dar o arremate, o acabamento, lixar, né? Para ficar o mais perfeito possível. Aqui vai ser adotado o mesmo procedimento. Vai efetuar um corte aqui, vou posicionar na altura lá, certinho. Ah, essa aqui é a bancada provisória que eu ensino no canal, tá? E essa aqui é a ferramenta de corte para a chapa ferro chato meio por 1/8, 3/8 por 1/8. Também tem no canal, tá? Então eu vou posicionar ela aqui agora, vou efetuar o mesmo procedimento que eu fiz na outra. Certo? Notem aqui eu não fiz tanta furação, só aqui para enfraquecer essa parte aqui, já que eu vou entrar aqui dentro, vou recuar e vou avançar. Mas lembre-se de um detalhe, segurança em primeiro lugar, um protetor auricular, uma máscara, um avental, um óculos, tá? É muito bom. Madeira costuma produzir muita poeira, então toda segurança é bem-vinda. Pronto, pessoal, foi feito os cortes certos. A sorte é que o forro está dividido em dois, mas se fosse dividido em um, basicamente o procedimento é quase que o mesmo, tá? Fazia um furo aqui, ou se fosse chaparia, o furo concentrado, depois teria que penetrar com o disco e fazer os cortes. Agora eu vou dar o acabamento. Como eu não tenho máquinas próprias para furadeira, para madeira, né? Trabalhar madeira, eu vou usar a lixadeira com disco flap de 60. Vou dar uns acabamentos e faço o arremate com a lixa de mão mesmo. E o resultado final é esse aqui, gente. Ó. Um corte central, certo? Do jeito que o micro-ondas apoia aqui e mantém uma ventilação na parte de baixo para cima, tá? Para quem tem curiosidade, eu fiz isso aqui para mim mesmo. Esse aqui é um suporte de micro-ondas aqui para casa, tá? Isso aqui, idealizado numa das lives do Léo, canal Arte Solda. Eu tenho meus gabaritos também, que eu mesmo construí, mas também tenho os gabaritos oficiais que eu comprei no canal Arte Solda, que facilitam muito a minha vida, tá? Se você tem interesse em aprender peças assim, ou muito mais elaboradas, o canal Arte Solda, além de apresentar vídeos convencionais, toda sexta-feira, a partir das 20 horas e 15 minutos, o Léo faz uma live, tá? Forte abraço, Léo, em que ele ensina a fazer peças maravilhosas, assim ou até mais elaboradas, tá? Usando os gabaritos oficiais dele, as mesmas medidas que ele emprega nos gabaritos dele lá. Se você empregar nos gabaritos oficiais, você também terá o mesmo resultado, tá? Se você empregar em outros gabaritos, você terá que fazer ajustes.
Mas usando os gabaritos oficiais Arte Solda, te garante o mesmo resultado que ele apresenta na live lá. Espero que essa informação tenha utilidade para alguém, tá? Se você gostou, deixe um gostei. É uma informação simples, porém muito funcional e prática. Agora eu vou terminar de efetuar o acabamento, pintar e tudo mais. A todos aí, fiquem na paz e fica a dica.